Pessoal, vamos seguir aqui aprendendo um pouquinho mais sobre alimentação. Quando eu digo assim, a gente precisa aprender a comer alimento saudável, significa, que a gente não pode comer mais nada de besteira, um salgadinho daqueles tipo Cheetos, Doritos. Não, não é isso. É que a gente precisa se alimentar bem para que o nosso corpo fique bem. Por exemplo, uma das coisas que foi mais faladas nesse período dessa doença, né, do Covid-19, do coronavírus, é que quanto mais saudável era o corpo, menos sintomas a pessoa tinha, menos risco de morte a pessoa tinha. Claro que aqui eu não tô falando de uma pessoa que já tem diabetes, pressão alta ou alguma outra comorbidade, tá? Por exemplo, alguma doença já de pulmão. Mas quanto mais saudável é a pessoa, menos ela sentia a doença, tá? Menos efeitos da doença ela tinha. Claro que eu também vi pessoas, amigas minhas, muito saudáveis, ficarem super debilitadas por causa desse Covid-19. Mas uma alimentação correta, quando o corpo da gente tem vitaminas, ou seja, soldadinhos, para defender o nosso corpo de qualquer doença, com certeza o efeito dessa doença vai ser menor. Por exemplo, uma pessoa que se alimenta bem, ela vai ter gripe. E ela não vai ficar doente nunca. Não, ela vai ter gripe, ela vai ter outras doenças, mas o corpo dela vai se recuperar com maior facilidade. E é por isso que agora nós vamos tocar num assunto importante. Nós vamos falar um pouquinho de alimentos industrializados. Por isso o tema da nossa aula é rótulos e os alimentos industrializados. O rótulo é uma forma de comunicação entre o fabricante e o consumidor. Você deve investigá-lo em seus pequenos detalhes, verificando se o produto possui nutrientes em excesso que lhe prejudiquem a saúde, como açúcares, que são responsáveis pela doença chamada diabetes, sódio, que faz subir a pressão, as gorduras, que são aquelas que param nas veias, ou se faltam a ele nutrientes essenciais ao organismo, como carboidratos e fibras, tá? Lendo o rótulo, poderemos fazer escolhas saudáveis que nos ajudam a manter a saúde. Os alimentos industrializados podem ser classificados em 3 tipos, conforme apresentados abaixo. Então, quando eu vou, comprar um alimento que eu olho o rótulo, eu olho atrás dele, a gente tem uma tabela, tá? Nessa tabela a gente tem calorias, a gente tem a quantidade de sal, a gente tem a quantidade de carboidrato que tem ali. A gente precisa aprender a olhar essa tabela para não comprar gato por lebre. Um exemplo que eu vou dar. A gente tem mania de falar assim, passou uma moto. A gente tem mania de falar assim, vou comprar esse alimento aqui porque é um alimento integral. A maioria dos alimentos integrais que estão nos mercados não são verdadeiramente integrais. Se o alimento não começa assim, farinha de trigo integral, ele não é integral, tá? Muitos alimentos, eles têm uma porcentagem de farinha de trigo normal e uma porcentagem de farinha de trigo integral. Então, ele não é integral por inteiro, certo? É só um exemplo. Então, vamos conhecer um pouquinho desses alimentos? Deixa eu diminuir aqui. Alimentos in natura e minimamente processados. Deixa eu já fazer um anexo aqui. Alimentos processados são todos aqueles alimentos que passaram por processo de industrialização, que foram para uma indústria. Por exemplo, o açúcar cristal e o açúcar refinado. O açúcar refinado, ele é processado. O açúcar cristal é minimamente processado. Vamos descobrir isso? Então vamos lá. Esses alimentos passam por processos mínimos, como descascar, cortar, lavar ou moer. Podemos citar o leite pasteurizado. O leite pasteurizado é aquele que passa por um processo de superaquecimento. Ele passa por um processo de alta temperatura e depois ele é resfriado. Carnes moídas, congeladas ou resfriadas.
grãos embalados, arroz, feijão, por exemplo. Raízes, frutas e verduras lavadas e embaladas. Hoje é comum a gente ir no mercado e a gente já ter, por exemplo, batatinha descascada. Batatinha não, abobrinha, cenoura ralada, beterraba ralada, tá? Esses alimentos foram minimamente processados. Por quê? Porque a composição do alimento ela não foi modificada por causa disso. Tá certo? Ele não passou por cozimento, ele não passou por nada disso, ele só foi triturado. Agora vamos para o segundo. Alimentos processados, tá? Dentro dos alimentos in natura, eu quero fazer uma reflexão. A gente tem aquele açúcar mascavo, que é um açúcar preto. Ai, é um açúcar feio, né? Sim, mas aquele é o açúcar mais saudável que a gente pode consumir. Que ele é o mais próximo do natural, sabe por quê? Porque ele não foi processado. Ele simplesmente foi o quê? A cana-de-açúcar foi lá, espremida, esse caldo da cana foi colocado no fogo e ali ele virou açúcar. É isso, o açúcar mascavo. Então ele é minimamente processado e é o mais saudável. Hoje nós temos também o demerara, né? Alimentos processados são aqueles que levam à adição de açúcar, sal e outras substâncias de uso culinário, tendo como objetivo aumentar a durabilidade e torná-los mais agradáveis ao paladar. São exemplos: frutas em calda, um pêssego em calda que você compra, tá? Frutas cristalizadas, aquelas que a gente compra para pôr na rosca de Natal, por exemplo. E alguns queijos, alguns pães e algumas massas. Por exemplo, o queijo provolone. É um queijo bem mais salgado. Então, a gente tem que tomar cuidado ao comer. Por que se adiciona tanto sal? O sal é um conservante, tá? Tanto é que a carne seca, também conhecida como charque ou carne de sol, ela é salgada. A história da carne seca antigamente não tínhamos geladeira. Não tinha geladeira. Então, as pessoas matavam um boi, sei lá, um bezerro, sei lá o que elas matavam. Elas salgavam essa carne, colocavam essa carne exposta assim em algum lugar e essa carne ia sendo desidratada, porque o sal tira a água da carne, para que ela pudesse durar mais. Então aquela carne ficava ali, ó, por bastante tempo, tá certo? E vamos passar agora para alimentos ultraprocessados. Então vamos pensar assim, antes de ler, tá? Quanto mais processado é o alimento, menos saudável ele é. Mais industrializado ele é. Tá certo? Então vamos lá. Alimentos ultraprocessados são os alimentos que não encontramos na natureza. Ou seja, são fabricados nas indústrias. São eles: biscoito recheado, aquele Oreo que a gente costuma comer, os salgadinhos, Cheetos, chips, batata frita de pacotinho, refrigerantes, todos os refrigerantes. Mas refrigerante zero açúcar não faz mal. Faz mal porque tem sódio. Refrigerante faz mal para a saúde, ponto. Mas é uma delícia, eu concordo, é uma delícia, mas a gente não deveria consumir tanto. A gente deveria estabelecer. Na minha época, por exemplo, a gente só tomava refrigerante de domingo. Não tomava em nenhum outro dia. Minha mãe era terminantemente contra a gente tomar refrigerante, porque ela não tomava. Mas ela ficava brava que a gente tomava. Só que só tomava de domingo, no almoço de domingo. Depois, os embutidos. O que são alimentos embutidos? As linguiças, salame, mortadela, que é uma delícia. São os alimentos embutidos, tá? Presunto. Então, aí tem uma atenção. Vocês viram que não teve essa atenção em nenhum dos outros. Esses alimentos oferecem maior praticidade para o consumo do dia a dia. Porém, gente, esse porém é o nosso alerta. É o mesmo que mas. Porém, que é mesmo que mas, são os que mais recebem aditivos químicos. Quanto mais processado o alimento, mais produto químico ele tem. Quem tem alergia a corante?
sabe, quanto mais vermelho, mais rosa o produto, mais corante tem. Então, ele tem mais aditivos de produtos químicos, tá certo? Então, por exemplo, vamos falar uma coisa básica, a fórmula da Coca-Cola. A fórmula da Coca-Cola. Não se sabe quais são os produtos que vão na fórmula da Coca-Cola. Tanto é que ninguém consegue imitar. Nem a Pepsi, que é o concorrente direto da Coca, consegue. Por quê? Porque uma fórmula secreta, ninguém sabe. E, na verdade, a Coca-Cola ela foi lançada num primeiro momento como um xarope. Ela era um remédio. E aí virou esse boom mundial. Hoje é uma multinacional. É quase impossível você não ficar com vontade de tomar Coca-Cola quando vê aquela propaganda linda que o copo coloca lá com gelo e aí vem aquele refrigerante fazendo bolinha. Pois é. Só que é um dos alimentos mais prejudiciais. Quanto mais escuro é o refrigerante, pior para os dentes, pior para os órgãos internos. Para os dentes, porque já retira o esmalte do dente, a proteção do dente. Então, quanto mais escuro, se vai tomar refrigerante, dê preferência para soda, que é aquele transparente. Mas mesmo assim, evite refrigerante, tá certo? Então, esses alimentos ultraprocessados são os que têm mais produtos químicos, gente. Por quê? Para durarem. Eles vão durar. Observe os exemplos de cada classificação dos alimentos. Então, a gente tem aqui, ó, alimentos in natura, pêssego fresco. Alimento processado, pêssego em calda. Alimento ultraprocessado, o suco de caixinha de pêssego. Tá? É o mesmo produto, é o mesmo alimento, vistos por ângulos diferentes. Devemos nos preocupar com o consumo de alimentos industrializados, ou ao menos escolher com mais frequência os que são minimamente processados, evitando assim o consumo exagerado dos ultraprocessados, que podem acarretar problemas de saúde pelo aumento dos percentuais de gordura, sódio e glicose no corpo, prejudicando o bom funcionamento dos órgãos. Gente, os alimentos ultraprocessados, eles têm uma quantidade maior do que a permitida de açúcar, de sal do dia. A gente deve consumir, tem uma quantidade certa de sal que a gente pode consumir diariamente, que não vai prejudicar o nosso corpo. Por exemplo, eu tô lá na mesa, aí eu coloco o saleiro assim do meu lado e ó, jogo sal na minha comida. Gente, a quantidade diária de sal é mínima, porque o sal é ultra prejudicial para o nosso corpo. Vamos continuar, gente? Exercícios. Diálogo com o texto. Hoje nós vamos um pouquinho mais longe, tá, pessoal? Leia com atenção a lista com o nome dos alimentos e, a seguir, registre-os corretamente de acordo com o grupo ao qual pertence. Então, vocês vão colocar os alimentos energéticos, alimentos reguladores e os alimentos construtores, tá? Volta um pouquinho na apostila que tem lá. Então, vamos lá. A lista é pão, maçã, feijão, brócolis, banana, macarrão, leite, uva, ovos, queijo, abacaxi, mandioca, beterraba, grão de bico e tomate, tá? Então, coloca aí. Quais alimentos são energéticos, reguladores ou construtores, tá? Próximo. Segundo. A água é fundamental para a nossa saúde e a falta dela pode causar até a morte. Você sabia que ela está presente em quantidades diferentes em diversos alimentos? Observe alguns deles. Então, vamos lá. Os alimentos são abacate, alface, frango, leite, ovos e peixe. No abacate, tem 83% de água. No alface, 96% de água. Frango, 70%. Leite, 91%. Ovos, 75%. E no peixe, 74%. Se uma pessoa consumir 3 tipos desses alimentos por dia, ela não precisará beber água? Explique. Então, esses alimentos excluem a pessoa de beber água? 3. Quais os prejuízos para a saúde de uma pessoa que se alimenta com uma grande quantidade de produtos ultraprocessados? Quais são as consequências de comer alimentos ultraprocessados, pessoal?
Observe as imagens, exercício 4. Observe as imagens e escreva se os alimentos apresentados são naturais, processados ou ultraprocessados. Então, nós temos aí, aqui ó, em cima, frutas, legumes, verduras, depois pão, macarrão, queijos, pêssego em calda. E aqui embaixo nós temos queijos, salames, mortadela. Coloca aí se são in natura, processados ou ultraprocessados, tá? Ah, mas no último tem umas verduras. Então, coloca aí o que que tem. Página 205. Relatório da alimentação. Então, vamos lá para a sua parte agora. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão observar o dia de vocês, tá? E vão colocar aí. Você costuma prestar atenção aos alimentos que consome nas principais refeições? Então, você vai colocar aí, se você costuma. Depois, você escolhe seus alimentos por serem mais saborosos aos olhos ou mais saudáveis, mas também saborosos? O que vocês acham? De acordo com as suas respostas, você considera que possui hábitos alimentares saudáveis? É totalmente pessoal, hein? Caso sua resposta seja negativa, escreva o que você pode fazer para melhorar a sua alimentação. Então, vamos lá. Observe a sua alimentação desse dia e responda essas perguntinhas aí para mim. Então, agora nós vamos ver aqui um pouquinho, ó. Distúrbios alimentares. Gente, ó, é um assunto bem delicado, tá? Porque, tem os gordinhos comem mal. Não, nem sempre. Às vezes um gordinho come bem, mas é gordinho. E às vezes tem um magrinho que come muito mal. Mas às vezes tem magrinho que se alimenta super bem. Então, a gente vai estudar um pouquinho isso. Distúrbios alimentares podem ser originados de hábitos que causam danos à saúde, como a redução extrema de alimentos ou seu consumo em excesso. Por exemplo, o meu vilão é o pão, eu amo pão. Então eu tenho que tirar um pouco da minha alimentação, certo? Eu tenho que me segurar. A obesidade pode ser causada pelo aumento do consumo de alimentos ultraprocessados ou simplesmente pela ingestão de uma grande quantidade de alimentos em pouco tempo, associado à falta de prática de exercícios físicos. Então, por exemplo, a obesidade é o excesso de peso. Então, a obesidade ela tem dois fatores. Pode ser o consumo em excesso de alimentos que são ruins para o nosso corpo, tá? Ou pode ser a ingestão de alimentos em pouco tempo. Por exemplo, uma pessoa que come compulsivamente. Por exemplo, eu gosto de pão. Então eu vou comer 2, 3 pães. Não. Tem que saber dosar, tá certo? Tanto o consumo exagerado de alimentos quanto a falta deles causam sérios prejuízos à manutenção da saúde. Por isso, escolha bem os alimentos que você consome. Opte por alimentos in natura. Procure ingerir a quantidade correta de cada grupo de alimento por dia. Beba água suficiente e pratique atividades físicas. Eu sou magrinha, então eu não preciso praticar atividade física? Tem. Porque, na verdade, a gente tem visto muitos magrinhos aí com problemas cardíacos. E muitos gordinhos saudáveis. Então, na verdade, às vezes o nosso organismo, é gordo porque come mal. Não, às vezes come super bem, mas é gordinho. O que faz diferença? Atividade física, aliada a uma boa alimentação, tá? O nosso corpo é totalmente nosso. Então, eu vou ser gordinha de repente para sempre. Mas, às vezes, eu me alimento muito bem. Eu tô procurando fazer isso comigo. E tô fazendo atividade física todos os dias. Pra quê? Pra que o meu corpo, por mais que eu seja gordinha, seja saudável. Vamos para o diálogo com o texto agora? Escolha alguém para fazer junto, tá, pessoal? Por vídeo chamada, que é em dupla. Observe a imagem abaixo. Alimentos saudáveis versus fast food. Eles colocam o gordinho sempre comendo fast food, né, gente? Faça uma análise da imagem acima e registre suas conclusões. O que vocês veem nessa imagem, gente? Tá? Registra aí suas conclusões. Agora, hora de investigar. Observe as imagens da tirinha.
Olha a dona Magali chegando num pé de fruta aí. Vamos falar que é maçã. Pronto, comeu tudo. A Magali, personagem de Maurício de Souza, come exageradamente. Quais são os prejuízos para a saúde ao longo da vida, quando se come em excesso e quando não se come o suficiente? Então, comer exageradamente, quais os prejuízos que isso pode trazer? E comer muito pouco, quais os prejuízos que isso pode trazer? E agora nós vamos ter um momento de jogo, tá? Jogue com alguém aí da sua casa, vai ser um jogo bem legal que fala de alimentação. Hora do jogo. Alimentos que mantêm a saúde. Objetivo: relacionar os tipos de alimentos aos nutrientes e funções presentes em cada um deles. Material: tabuleiro, dado, 16 cartas com perguntas e 18 cartas de diversos alimentos, disponíveis na seção Brincar e Aprender. Tabela para preenchimento da pontuação e cestas para colocar os alimentos nas páginas seguintes. Participantes seriam de 4 alunos. Jogue com alguém da sua família. Procedimento: recortar e montar o tabuleiro que contém uma trilha. Recortar as cartas com as perguntas e as imagens dos alimentos que serão obtidos quando a resposta for correta. Recortar e montar o dado numérico. Colar na cesta as imagens dos alimentos obtidos durante a trilha. Decidir quem começa o jogo, lançar o dado, observar o número da face virada para cima e andar as casas de acordo com a numeração. Pegar uma carta pergunta toda vez que cair em uma casa com um alimento desenhado. Responder a pergunta da carta. Caso o participante caia em uma casa sem desenho, deve ler as informações e seguir as ordens. Não terá direito à carta pergunta nem ao alimento. O participante terá direito ao prêmio alimentar para encher as suas cestas, caso sua resposta seja correta. Acaba o jogo quando o primeiro jogador atravessar a linha de chegada. Ganha o jogador que conseguir coletar mais alimentos em suas cestas. Certo, pessoal? Preencher a tabela com os pontos de acordo com os alimentos coletados. Para isso, seu professor fará a divulgação do valor de cada alimento. Ai, gente, eu não tenho aqui o valor, peraí. Vamos estabelecer os valores, tá certo? Vamos lá, estabelecer os valores. Vamos fazer assim, ó. Os energéticos, eles valem 2 pontos. Os construtores valem 4 pontos. Os reguladores valem 6 pontos, tá? E os de classificação livre, que são os processados e ultraprocessados, vale 1, certo? Então, energéticos, 2, construtores, 4, reguladores, 6 e os classificação livre, 1 ponto, tá? Então, ó, vai preenchendo a tabela da primeira, segunda, terceira, quarta rodada. Precisa jogar tudo isso? Não, faça uma média aí, tá? E aqui estão as cestas onde vocês vão colocar os alimentos, colando os alimentos, tá certo? Que vocês acabaram de coletar no jogo. E agora vamos partir para o desafio final. Você já deve ter ouvido muitas vezes aqui que podemos usar as cascas, talos e sobras de frutas e vegetais de diferentes maneiras. Você deverá criar uma receita com alguma parte de um vegetal ou fruta que antes seria descartada. A nova receita deverá ser saudável e será testada com sua família para, em seguida, ser compartilhada com os amigos. Com a sua e as receitas da turma, você e sua professora montarão um livro de receitas saudáveis, estimulando a mudança de hábitos e o reaproveitamento de alimentos. Folha para registro da sua receita está na seção Brincar e Aprender. O que eu vou propor? Vocês vão fazer uma receita com talos, cascas, como vocês acharem melhor. E aí vocês vão me mandar foto da receita, tá bom? Que eu vou montar um negocinho para nós. E agora a produção de texto, tá, pessoal? Que vocês farão agora.
Chegou a hora de fazer uma campanha em prol de uma vida saudável. Você e seus colegas escolherão uma das opções seguintes e divulgarão pela escola lembretes e cartazes sobre os temas: boa alimentação, ingestão de água e prática de exercícios físicos, expondo o quanto são importantes para a sua saúde e o desenvolvimento, do seu corpo. São opções: fazer um vídeo com seus colegas e professores sobre o assunto, panfleto de hábitos saudáveis, cartaz para divulgação de hábitos saudáveis, dramatização de um comercial para falar sobre a importância de termos hábitos saudáveis para a nossa vida. O que vocês vão fazer? Um cartaz. Vocês podem abordar alimentação saudável, ingestão de água ou exercícios físicos. E vai mandar foto para mim, tá certo? E agora nós vamos passar para a última lição de casa desta apostila, tá certo? Lição de casa 5, vamos lá? Observe o quadro abaixo. Devemos consumir alimentos enlatados ou in natura? Selecione um dos alimentos abaixo para justificar as suas respostas. Então, nós temos alimentos enlatados e alimentos in natura. O abacaxi enlatado, ele tem 7,4 gramas de vitamina C, 104 de potássio e 34 gramas de açúcar. Bastante açúcar. O abacaxi in natura, 34,6 miligramas de vitamina C. Opa, tem muito mais. Ó como perde, Potássio, 131 miligramas e apenas 12 miligramas de açúcar. Ervilha enlatada, potássio, 106 miligramas, fibras, 5,1 e sódio, 273 miligramas. É bastante, hein, gente? A ervilha fresca, ela tem 131 miligramas de potássio, 9,7 gramas de fibras e 3 miligramas de sódio. Sódio é o que dá pressão alta, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Olha a diferença. Por quê? Porque esse sódio, ele faz com que o alimento não estrague. Depois vem milho enlatado e milho fresco, molho de tomate e molho de tomate in natura, que é aquele que você bate no liquidificador. Veja aí e faça a comparação e justifique a sua resposta. Exercício 2. Observe os alimentos a seguir, leia as descrições a respeito dos procedimentos utilizados para que eles cheguem à nossa casa. Vamos lá. Abacaxi in natura, retirado diretamente das plantas e alimentos in natura, das plantas e animais sem alteração. Minimamente processados, a gente está vendo leite, passaram por processos de limpeza, moagem, congelamento, que não envolve adição de sal, açúcar, óleo ou outras substâncias ao alimento natural. Processados. Os processados são fabricados pela indústria com adição de sal ou açúcar para aumentar a durabilidade. Ultraprocessados, formulações industriais que, além de açúcar, sal e óleo, possuem uma lista grande de ingredientes, como gorduras modificadas, amidos, proteína de soja e aditivos, entre outros. Gente, o óleo também é conservante, tá? Por isso que eles têm em excesso óleo. Faça uma visita à cozinha de sua casa. Anote o nome de alguns alimentos que você observou na geladeira, no freezer, no armário e na fruteira. Agora complete o quadro seguinte de acordo com as indicações. Você pode colar rótulos ou escrever os nomes dos alimentos ultraprocessados. Então aqui, você vai pegar e vai colocar os alimentos in natura que você encontrou na sua casa e os alimentos ultraprocessados que você colocou na sua casa. A Pro quer fotos, hein? Um beijo, vou fazer a correção dessa aula de ciências na quinta-feira, certo? Junto com matemática.